A infância foi a melhor possível. Os assuntos de homem para homem, que a gente chamava, eram todos respondidos aqui no terraço com o papai. Meu pai era um homem de presença marcada por uma capacidade de julgamento com isenção excepcional. É muito difícil o pai ter essa capacidade de isenção em relação aos filhos, e ele tinha. Quer dizer, os filhos, quando erravam, quando não estavam corretos na sua postura, na sua educação, na sua forma de vida e tal, ele dizia, criticava, mas era companheiro. Na minha juventude, Serrava Velho, né? Naquele tempo teve Serra Velho tradicional, né? E no primeiro ano que foi proibido Serra Velho, eu fui preso Serrano Velho. E nessa prisão, foi muita gente presa, até todo mundo, primeiro ano, todo mundo Serrava Velho. Aí quando eu cheguei na delegacia, o cara perguntou meu nome, o cara era amigo, conhecia papai. Aí você é o quê? Eu digo que sou filho de Paulo Cavalcante. Ele disse, não, vai-se embora, deixa pra lá, não sei o quê. Aí me liberou. E eu cheguei todo satisfeito, porque era filho de Paulo Cavalcante, e todo mundo ficou preso e eu não fiquei. Aí ele me botou 3 dias preso em casa, no quarto, sem sair. Fechado mesmo, não foi dentro de casa não, foi no quarto fechado, só saía para ir no banheiro e a comida era tudo no quarto, 3 dias. Isso você pode ter usado meu nome, mas prisão você vai ter. Ele vivia em eterno estado de alerta. Ele não esperava que os amigos pedissem alguma coisa. Ele como que adivinhava o que os amigos queriam. E na medida do possível, ou até, ele não dizia na medida do possível, ele dizia na medida do preciso, eu ajudo as pessoas. Um homem que tinha as preocupações sociais que ele teve em 1930 e tanto, quando ele foi trabalhar na Inspetoria de Obras contra as Secas, no sertão de Pernambuco, e que voltou muito marcado com o quadro de miséria e com a inabilidade, a incompetência, o desprezo que o governo dava, então, àquela situação. Um homem que se preocupou tanto com o outro, um homem que se preocupou tanto com o humano, não podia ser aquela pessoa que se dizia fria, ateísta, indiferente a tudo, não era. A mãe dele era irmã do meu pai. E então, meu pai era engenheiro prático e trabalhou nas obras contra as secas. Aí, a minha tia disse assim, Otoniel, vê se arranja um emprego para Paulo lá. Ele está sem fazer nada, não tá podendo estudar e está com 16, 17 anos. Aí Paulo levou para lá. Desde o dia em que parte para Salgueiro, a serviço da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, em 1932, a vida de Paulo Cavalcante se transforma. Do encontro com o flagelo da seca, nasce a indignação diante da fome, da doença e da morte. Testemunhei esse espetáculo de ver gente morrer de fome na minha cara. Eu nunca tinha visto gente morrer de fome. Dos 11 filhos, era talvez o único que ia à missa todo domingo. De repente eu vi que só rezar na vida não resolvia os problemas do homem. Era preciso fazer alguma coisa. Eu achava que a reza era uma atitude assim, mais beata, mais passiva, transferir para outra, e no caso os deuses, a solução dos problemas da terra. Eu acho que a indignação foi uma característica que marcou a vida política de Paulo Cavalcante. Era comunista, dizia até nos depoimentos dele, nos anos mais ferrenhos da ditadura, sou comunista, explicava por que era, e ele transpunha para dentro de casa essa forma de ser comunista que eu via como os outros comunistas eram diferentes dele. Todo militante de uma ideologia muito combatida ou conflituosa com outro, em geral são ríspidos e são inacessíveis. Ele era um homem muito acessível, dava essa ideia. Era um homem que não abria discussões desnecessariamente. Era profundo, mas nunca ríspido. Isso era Paulo. Tinha uma autocrítica, ele tinha uma postura admirável. Uma das coisas que eu mais admirei em Paulo foi a coerência, a postura, a honradez, a retidão e principalmente essa coerência mesmo que foi ditada pela disciplina dele como pessoa, pelos valores dele e pela militância dele na época no Partido Comunista. O meu pai dizia o tempo inteiro, se alguém perguntar se eu estou preso, porque
você pode dizer que eu estou preso, mas que eu não fui preso por roubo nem por assassinato, mas eu fui preso porque eu tinha ideias, porque eu tenho ideias. Eu quero que esse mundo seja melhor para mim, melhor para vocês. Por isso eu luto por elas, e o fato de eu ter essas ideias fazem com que determinadas pessoas se incomodem com isso e me prendam por causa disso. Então, quando ele foi recolhido, a primeira prisão dele é recolhida a uma solitária de 2 metros por 3, durante vários dias, ele ficou lá. Era espécie de um revezamento. Logo depois dele iria um camponês. E ele, o camponês, enlouqueceu, um camponês apolítico, e no fim foi preso ali, não sei por quais razões. E ele sabia que se o camponês fosse tirar esses dias nesta solitária, ele ia enlouquecer completamente. E ele pediu para ficar em lugar deste camponês na solitária, e ele continuou o tempo escolhido para o camponês, ele tirou. Então, ele era isso. E um homem sempre com objetivos. Ele dizia, o importante é não perder a perspectiva. Eu acho que o que o fez enfrentar o que ele enfrentou, né, prisões, críticas, foi que Paulo era, sem dúvida nenhuma, porque merecidamente era assim, Paulo era um homem muito amado pelos amigos, por todos. Em 78 e 80, lança os primeiros volumes de memórias. Um dia em casa eu sou visitado por um editor, Fernando Mangariello, da editora Alfa Ômega, de São Paulo. Ele me vinha fazer um convite para eu escrever um livro autobiográfico. E fui buscar no folclore pernambucano um verso. De circunlóquios eu nada sei. O caso eu conto como o caso foi. Na minha frase de constante lei, o ladrão é ladrão, o boi é boi. Um livro extraordinário. Nesse livro existe a narração do assassinato do Padre Henrique, né? E os desdobramentos do processo. E ele cita nomes, né? Cita nomes de juízes, cita nome de pessoas, possivelmente os assassinos, enfim. Esse livro Paulo lançou e ia na associação e ficava, às vezes, bem perto de pessoas que ele tinha denunciado, com toda a coragem, paciência e audácia que ele tinha. Depois desse livro, os que ainda tinham dúvidas sobre violação de direitos humanos só iam ter dúvidas se quisessem ter. Ao completar 80 anos, em 25 de maio de 1995, é homenageado por amigos e admiradores. 6 dias depois, Pernambuco se despede do grande escritor e militante político, Paulo Cavalcanti. Quando Arraes disse assim, parafraseando Unamuno, não é? Eu tenho 2 mãos e a consciência do mundo, Paulo tinha a consciência do mundo e ele, o corpo dele, não era só as mãos. E foi por isso que ele gastou o corpo e principalmente o órgão que ele mais usou, que foi o coração. Na véspera dele morrer, eu cheguei ao hospital para pernoitar com ele e eu ouvi do corredor ele cantar uma música do filme Luz da Ribalta, de Chaplin. E eu vi perfeitamente a voz dele dizendo, vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. Eu entrei no quarto e eu disse, papai, você está cantando? Ele disse, é Chaplin, né? Então, enfim, foi coerente até a morte. Paulo não podia morrer de mais nada. Ele morreu do coração, por uso. Uso mesmo, de verdade. Então o médico um dia disse, você precisa mudar de vida, essas coisas matam você do coração. Esse doutor, o que provoca a minha angina pectoris, não são essas coisas da vida, são as dores do mundo. Pronto, essa é a imagem de Paulo, que eu acho que era a melhor imagem dele. Por isso que eu estou aqui ainda viva, contando a história. Com 91 anos.
Olha, eu diria o seguinte, repito o que eu fiz na vida, impessoalmente. Pense nos outros antes de pensar em si próprio. Faça alguma coisa para salvar a vida dos outros, a sorte dos outros. Contribua para a felicidade do homem. Dê a sua contribuição como eu dei na vida.